Vamos para mais um bate-papo sobre os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Eu sou a Patrícia, hoje é dia 31 de julho, são 10h30 da manhã. Bem, os jornais dos dias de hoje continuam reverberando aquelas declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro sobre o período da ditadura. E aí, exatamente por isso que o entorno do presidente, os assessores do presidente têm estudado medidas de distanciar ele um pouco da imprensa. Os jornais falam bastante disso hoje de manhã, inclusive algumas declarações sobre a ala política exatamente nessa linha de distanciamento do presidente. Acho que a que mais ecoou foi a do governador João Dória, dizendo que nunca esteve alinhado ao governo Bolsonaro. A gente lembra da época das eleições e sabe exatamente, até do pós-eleições, e não foi exatamente assim. Mas, enfim, acho que esse distanciamento, na medida que ele deve evitar maiores polêmicas, deve ser bem visto. E aí, nesse clima de que não há clima político para maiores declarações, a agenda econômica que seria divulgado hoje, a agenda econômica pós-previdência, ela foi adiada aí para evitar um contágio da votação da reforma em segundo turno na Câmara. Então, esse anúncio pelo Planalto deve ficar mesmo para quando a reforma de fato for votada e aprovada, que é a expectativa, depois do recesso parlamentar. Cenário externo ontem, o Trump defendeu um acordo comercial com o Brasil e elogiou bastante a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada americana. Os analistas políticos que comentam e que cobrem o tema acham que esse elogio do Trump, a indicação do filho do Bolsonaro, deve fazer algum peso no Senado. Lembrar que o Senado tem que aprovar essa indicação feita pelo presidente. E ainda sobre os Estados Unidos, as conversas comerciais entre os Estados Unidos e a China têm ocorrido de forma construtiva, segundo o país asiático. É sempre um pouco difícil, né, a gente acompanhar de fato o que está acontecendo. Primeiro porque essas notícias são privadas, é óbvio, né, elas não são públicas. A gente tenta aqui internamente pegar um pouco do clima via imprensa, e aí via imprensa americana é mais fácil, né, porque é muito mais aberto. E parte do clima ruim, por exemplo, recente, né, antes dessa volta de conversas, a gente pegava pela mídia chinesa, que sempre vinha impondo um tom um pouco duro em relação ao que estava acontecendo, principalmente porque os Estados Unidos estariam sempre defendendo só o seu lado e não o lado da China, então assim, não pensando num bem comum, mas só num bem individual do país. E a gente sentia esse sentimento nacionalista muito aflorado pela mídia chinesa. E aí foi exatamente naquele momento mais duro ali da crise entre os dois países. Então, a mídia chinesa mostrando que um view mais positivo de construção, acho que dá algum alento aí, alguma expectativa de que finalmente, né, vai ser chegado a um denominador comum, mas ninguém espera que isso seja atingido rápido, né? Agora, pela manhã, saíram dados econômicos na zona do euro. O PIB da região cresceu 0,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado. A taxa de desemprego da região caiu para 7,5%, também em linha com o esperado pelo mercado, mas é o menor nível desde 2008. Lembrar que a gente vem falando aqui sobre zona do euro, né, e fraqueza ali do bloco, mas ainda assim a taxa de desemprego está aí melhorando, então isso até vai um pouquinho naquela linha de que a gente teve um Banco Central Europeu na semana passada concedendo menos estímulos do que o mercado esperava, né? Então, assim, acho que não muda o nosso view, nossa expectativa de que o bloco está de fato desacelerando, mas também é uma coisa um pouco mais comedida e aí vai um pouco mais em linha com essa moderação por parte do Banco Central deles. Ainda sobre desemprego, só que aqui no Brasil, agora 9 horas da manhã o IBGE divulgou a taxa de desemprego, que alcançou 12% no segundo trimestre de 2019, também veio em linha com o esperado pelo mercado.
mas o interessante é que ela recuou 0,7% em relação ao primeiro trimestre do ano, quando a taxa era de 12,7%. O comportamento do desemprego da taxa, ele é bastante sazonal, né? O que a gente vê é no início de ano um desemprego mais forte, exatamente pelaquela destruição de vagas temporárias criadas no final do ano por conta das festas. Então o primeiro trimestre costuma ser pressionado e aí isso explica esses 12,7% no primeiro tri. E aí a partir do segundo trimestre a gente começa a ver uma evolução, né? Uma queda da taxa. Sazonalmente esse é o comportamento e veio em linha, e até por isso que o número acabou vindo dentro do esperado. O destaque fica por conta de uma declaração do próprio Instituto de Pesquisa, que disse que depois de 5 anos a carteira de trabalho voltou a subir na comparação trimestral. A gente sabe também que a gente teve uma destruição forte de emprego, né? São vários milhares de desempregados. E que quando o mercado de trabalho começa a melhorar, essa melhora, essa puxada, ela é dada pelo setor informal da economia. É assim que funciona, né? Então, o setor informal começa a melhorar, os empregos sem carteira assinada e que também não tem nenhum benefício, né? E nem nenhuma estabilidade. E à medida que a gente vê um ambiente de melhora por parte do empresariado, de maior confiança, eles voltam a investir na economia real e aí, portanto, precisam contratar e criam empregos de fato formais, que é esse destaque dado pelo IBGE. Então, a gente sabe que é um início ainda desse movimento, mas esse movimento é bem visto, porque a gente precisa mesmo melhorar essa situação no mercado de trabalho. Hoje é o tão aguardado dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos a aposta majoritária do mercado é de um corte de 25 pontos percentuais. A decisão sai às 3 horas da tarde. O mercado financeiro aqui doméstico hoje está totalmente em compasso de espera desse dado, porque a agenda tem sido fraca essa semana, né, de indicadores. Agora saiu o desemprego em linha, então assim, os juros estão operando muito próximo da estabilidade. E o resto dos ativos financeiros também. Um corte mais forte de 50 pontos não é descartado e seria muito bem recebido pelos países emergentes e pelo Brasil também, mas é aguardado, além do movimento de juros às 3 da tarde, uma coletiva que sempre é dada pelo presidente do Banco Central norte-americano às 3h30, meia hora depois da decisão. E aí por que é aguardado? Porque ele vai dar maiores indicações sobre os próximos passos da política econômica e monetária. Então, assim, a decisão não acaba somente no anúncio da taxa, mas ela também continua reverberando nessa coletiva, onde os jornalistas fazem bastante perguntas bem incisivas, perguntas que nós do mercado faríamos, e aí dá uma orientação bem clara sobre os próximos passos da política monetária. E aí, aqui internamente vai ser divulgado a nossa decisão sobre a taxa Selic pelo Copom, às 6 da tarde, exatamente na hora que o mercado fecha. Então o nosso mercado brasileiro só vai reverberar a decisão amanhã. Aqui o mercado está majoritariamente inclinado para um corte de 50. O que é isso? Assim, as taxas de juros de mercado, elas vêm embutindo já um corte de 50, mas os economistas em geral eles estão divididos entre 50 e 25. Eu confesso que até aqui na casa, na Mongeral Ego Investimentos, a gente tem alguma divisão interna sobre 50 ou 25 pontos, exatamente porque existe argumento para os dois lados, mas eu acho que a gente está tendendo mais, pelo menos a ala econômica, para uma queda de 50 pontos, exatamente porque todas as condições para que a taxa Selic possa ser reduzida em 50 pontos foram dadas. E aí o risco preponderante, segundo a reunião anterior, era a agenda de reformas. E a gente imagina que ela foi vencida com a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, com um placar bastante folgado, que nos dá segurança de que ela vai passar e finalmente ser aí assinada pelo Jair Bolsonaro depois da aprovação no Senado. Amanhã eu vou estar num evento de reforma tributária, bem importante, que vai acontecer em São Paulo, mas dada a importância dos dois movimentos de política monetária hoje, que vão ser divulgados às 3 da tarde, o FONC às 6 da tarde aqui, a gente vai gravar um especial comentando um pouquinho sobre o que foi o
movimento, o que foi a orientação para frente, qual foi a nossa expectativa. E esse vídeo vai ser divulgado amanhã, no nosso horário de sempre, para que vocês possam acompanhar e tenham aí a nossa parcial, a nossa opinião sobre o que foram esses dois movimentos que com certeza vão mexer bastante nos mercados, nas curvas de juros. Bem, por hoje é isso, eu fico por aqui. Até já. Tchau, tchau.